Fala galera, professor Eduardo, seu professor de Química. Vamos então agora nessa aula falar ainda dos modelos atômicos, falando agora do modelo de Rutherford, tá certo? Bom galera, com essa aula eu quero que vocês entendam como que o Rutherford procedeu com o seu experimento famoso da lâmina de ouro e tudo mais, e a que conclusões ele chegou, o que ele desmentiu o Thomson, o que manteve do Thomson, é isso que a gente vai discutir nessa aula, tá? Então o Rutherford, ele que trabalhou, que viveu de 1871 a 1937, ele fez, ele publicou o seu modelo atômico baseado num experimento que envolvia a radiação, que nessa época já se tinha conhecimento, um conhecimento já interessante a respeito de partículas radioativas. Qual que é a ideia, tá? A partir de um material radioativo que ele usou, o polônio, que é um emissor de partículas alfa, tá? Ele fez essas partículas alfa fluírem e passarem aqui por um anteparo, uma placa de chumbo que digamos assim, delimitava a passagem dessas partículas alfa. Esse feixe de partículas, ele fez incidir sobre uma lâmina de ouro muito fina mesmo, e depois, ao redor dessa lâmina de ouro, tinha um anteparo aqui, fluorescente de sulfeto de zinco, e esse anteparo fluorescente aqui, ele era capaz de apontar onde que essas radiações estariam batendo caso elas passassem pela lâmina de ouro. O que o Rutherford acabou observando com o experimento dele? Que essas partículas aqui, radioativas, que é um feixe de partículas alfa, e que na época já se sabia que a partícula alfa era uma partícula de carga positiva, esse feixe de partículas alfa, quando ele incidia sobre a lâmina de ouro, praticamente todas as partículas passavam reto, como se não existisse nada de matéria na frente delas. O que isso trouxe, digamos assim, de conclusão bastante importante? Porque Leucipp, Demócrito, Dalton, Thomson, todos eles estavam ainda afirmando que a matéria era maciça. Só que daí veja o seguinte: as partículas alfa são partículas mesmo, são matéria, tá? E ele incide essas partículas alfa em cima de uma lâmina de ouro. Ela era muito fina? Sim, ela era muito fina, mas ela não tinha buracos, não era uma peneira, era algo contínuo. Só que olha só, ele incidiu essas partículas alfa sobre essa lâmina de ouro e as partículas passaram direto. A maioria delas passou direto. Pouquíssimas sofreram algum desvio ou desvios maiores. Que conclusão que se chega a isso? A conclusão que se chega é que essa lâmina de ouro que estava aqui sendo alvo da radiação alfa, ela era muito mais descontínua do que contínua, ou seja, ali havia sim espaços vazios. Só que daí, tipo, o que isso traz de importância? O que isso... A bateria está acabando. Sai daí, vai aguentar até o final da aula. Bom, o que isso traz de importância para o modelo do Rutherford, tá? É de que ele quebrou, nesse momento, aquilo de que a matéria é maciça. Então, já que a maioria das partículas estão passando reto aqui, então isso significa que tem muito mais espaço vazio do que espaço preenchido, Então, as conclusões a que o Rutherford chega são essas daqui. O átomo ele não é maciço, ele tem espaços vazios, tá? Ali no resultado do experimento de Rutherford, ele observou que para cada 10.000 partículas incididas, apenas uma ou outra sofria desvio, Era mais ou menos de uma para cada 10.000. Ele tem um núcleo muito pequeno e denso, Então, a massa mesmo do átomo se concentra no núcleo dele, que é muito pequeno se comparado com o tamanho total. E aí veja só, ele apresenta um núcleo de carga positiva. Qual que é a ideia? Por que carga positiva? Porque ele atribuiu esses desvios que as partículas alfa sofriam a desvios feitos por repulsão. As partículas alfa, elas não eram atraídas pelo núcleo, o núcleo repelia essas partículas alfa. Então, se a partícula alfa, que eu sei que é de carga positiva, ela é repelida pelo núcleo, então o núcleo também deve ter carga positiva, tá? Aí ele fala então que ao redor do núcleo estão os elétrons em uma região denominada eletrosfera, tá? O tamanho total do átomo é milhares de vezes maior que o tamanho de seu núcleo. Justamente por quê? Porque as partículas alfa elas passavam reto, a maioria. Então,
O átomo, se ele tem um tamanho X, o núcleo será uma pequena parte, né, algo muito menor e milhares de vezes menor. O átomo assemelha-se ao sistema solar, onde eu tenho um núcleo central e elétrons em órbitas ao redor do núcleo. Foi a explicação para que ele, digamos assim, para que ele deu para que exista elétrons ao redor do núcleo. Eles devem estar em órbita. E o Rutherford, ele também foi o descobridor do próton em 1904, que ele conseguiu fazer, através de um outro experimento que eu não vou falar agora, né, ele conseguiu caracterizar melhor essas partículas positivas que estão dentro do núcleo do átomo. Então, uma ideia, né, mais simplista da coisa, ele diz que o átomo ele tem uma característica tipo essa, né, um núcleo de carga positiva, onde, né, que ele concentra toda a massa do átomo, né, praticamente toda a massa do átomo, e com cargas negativas ao redor, tá certo? O experimento do Rutherford é esse daí, é o experimento com radiação e da lâmina de ouro. O que ele desmente, o Thomson lá, é principalmente o quesito da matéria ser maciça. O Rutherford quebrou aí esse ponto de que o Dalton dizia e o Thomson também disse de que a matéria é maciça. Com o experimento do Rutherford ficou comprovado que tem muito mais espaço vazio do que espaço preenchido. Tá certo? Espero que tenha gostado. Até a próxima.